Boa noite, alunos do Instituto Batista Bíblico Fundamentalista. Eu sou o pastor Anísio e estou tendo a honra e a alegria de acompanhar os nossos queridos alunos com a disciplina Panorama Doutrinário. Estamos apresentando nesta disciplina as doutrinas sistemáticas batistas fundamentalistas. Então, que Deus esteja nos abençoando, esteja suprindo as nossas necessidades e nos fazendo crescer em Cristo Jesus para a honra e glória tão somente do nosso bom Deus. Eu oro a Deus que as aulas do Instituto estejam sendo tão proveitosas para os nossos alunos, como tem sido para mim e para os demais professores. Peço a todos os nossos alunos, bem como os colaboradores, professores colaboradores, que estejam orando a Deus por este projeto, que ele seja um mecanismo usado por Deus para o alcance de muitas pessoas com o Evangelho de Cristo Jesus e a preparação de servos de Deus para melhor servi-lo. E peço a Deus, rogo, que Ele use o Instituto na preparação de homens para a obra do ministério. Que Deus esteja preparando os seus filhos para esta magnífica tarefa, para a honra e glória do nosso bom Deus. Meus queridos, chegamos à nossa terceira aula e o tema da nossa terceira aula é o pecado. O pecado. O pecado é a grande tragédia da raça humana. O pecado é a causa da morte, a causa da eterna separação do nosso Deus. Deus criou o homem e o pecado trouxe a separação, o pecado trouxe a morte, o pecado trouxe a condenação. Então este é o nosso tema, um tema de relevância imprescindível e que nós precisamos conhecê-lo para podermos nos afastarmos do mesmo e glorificarmos a Deus pelo fato dele ter dado Cristo Jesus em nossa substituição e assim ter nos livrado da eterna condenação. Nós vamos inicialmente ao texto base da nossa lição, que encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12, onde está escrito: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Exatamente isto, todos pecaram. Toda a raça humana lhe é imputado o pecado, a condenação, a qual entrou no mundo por um homem, a saber, Adão. Em Adão todos pecaram, em Adão todos morreram. Então esse é o nosso tema. Meus amados, nós cremos que o homem foi criado por Deus sem pecado, mas caiu do seu estado de inocência. Assim sendo, passou a ser um pecador, tornando-se inimigo de Deus. Na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 8 a 10, assim está escrito na palavra de Deus: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós queremos extrair duas coisas
de grande importância nesse texto para o tema que nós estamos abordando. O tema é o pecado. Então o texto lido diz que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. E o texto diz que nós somos inimigos de Deus. O homem é pecador e o homem é inimigo de Deus. Certo? Então aqui cai por terra a teoria de qualquer perspectiva de religiosidade. O homem é religioso, mas a religião é vã no que diz respeito a ajudar o homem para uma comunhão com Deus, porque o homem é inimigo de Deus. É impossível o homem natural servir a Deus. É impossível o homem natural agradar a Deus, porque o homem é pecador e inimigo de Deus. Amados irmãos e amigos, queridos alunos, de modo muito especial, toda a raça humana é pecadora. Agora, a raça humana, ela é pecadora por natureza e também por vontade. A raça humana, ela é pecadora pela sua própria natureza e por sua própria vontade. Cabe aqui uma pequena ilustração, a qual eu vi há muitos anos atrás, onde a narrativa mostrava um jabuti e um escorpião. E o escorpião clamava ao jabuti que lhe desse uma carona para atravessarem um rio. E então esquivasse daquele pedido, mas o escorpião muito sagazmente convenceu o jabuti de o conduzi-lo naquela travessia. Bom, tudo parecia bem. O escorpião cravou o seu ferrão no pescoço do jabuti. Esse jabuti, sentindo aquela dor, aquele veneno adentrando em seu corpo, ele pergunta ao escorpião, que já se afogava por ali, por quê? E então o escorpião diz ao jabuti: a natureza, a minha natureza, a natureza do escorpião fez com que o mesmo atacasse o jabuti. A natureza do homem, ela é pecadora, ela não se torna pecadora, ela é pecadora. É interessante que o fruto desta natureza, ele se propaga desde a pequena infância. Eu gosto sempre de dizer que muitas vezes uma criança, ainda amamentando, quando a mãe o retira do peito, ele chora, bate na mãe, certo? Morde. A natureza é pecaminosa. O homem é pecador por natureza e o homem é pecador também por vontade. E por tal coisa está separado da vida de Deus. Vamos até Efésios capítulo 4, versículo 18. Efésios 4, 18. A palavra de Deus nos diz aqui: entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. O homem está separado da vida de Deus. O homem não tem uma relação com a vida de Deus. O homem está alienado, separado, distante da vida de Deus. E o pior dos piores em relação a isso é que não há elemento humano que o capacite a efetuar uma reconciliação. Ou seja, o homem não tem capacidade inerente a si mesmo, certo? O homem é incapaz de conduzir a sua própria reconciliação com Deus. Não tem como conduzir a sua própria reconciliação com Deus.
Os seus esforços, as suas obras são sem valor. É impossível o homem natural, o homem fazer esse processo de volta à comunhão com Deus. Portanto, rogamos a Deus e somos gratos a Deus, porque Cristo é o autor da reconciliação. Em Efésios capítulo 2, versículo 15 e 16, Efésios capítulo 2, versículos 15 e 16, a palavra santa de Deus diz o seguinte, versículo 16, versículo 15 e 16, melhor dizendo: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Ou seja, amados irmãos, é Cristo o autor da reconciliação. O pecado entrou no mundo por causa de um homem, e é Cristo o autor da reconciliação. E ele operou tal reconciliação na sua própria carne. Ele, naquela maldita cruz, se fez maldição pelos pecadores para restaurar a paz, para fazer a paz, matando com o seu ato de sacrifício a inimizade. Cristo desfez a inimizade na sua própria carne, certo? Na sua carne desfez a inimizade e pelo seu sacrifício reconcilia o maldito pecador com o Deus Criador de todas as coisas. Então, meus queridos, o homem é pecador, e a consequência do pecado é a separação de Deus, melhor dizendo, a eterna separação de Deus. Porém, como vimos agora, Cristo é o autor da reconciliação. Cristo é o autor da reconciliação. Em tempo, destacamos ainda que Deus não é o autor ou criador do pecado. Deus criou o homem livre para amá-lo, obedecê-lo e adorá-lo de forma voluntária e completamente espontânea. Deus não criou o homem com amarras, Deus criou o homem livre, certo? Para adorá-lo, para amá-lo de forma voluntária e de forma espontânea. Deus não é o autor do pecado. Primeiro ponto a destacar na nossa lição: Deus criou o homem sem pecado. Deus criou o homem sem pecado. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Versículos 26 e 27. Dito está: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou o homem sem pecado. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou o homem dotado de capacidade de governo. Esse texto derruba por terra a teoria evolucionista que coloca o homem em pé de igualdade
com os outros seres criados. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e Deus empoderou o homem com a capacidade de dominar, de governar as demais coisas para a honra e glória tão somente do nosso Deus. Atentemos a isso. Nós não estamos estudando hoje a disciplina criacionismo, isso vai vir mais à frente, mas nós não podemos passar por esse texto sem demonstrar aqui que Deus criou o homem dotado de inteligência e capacidade de gestão. Bom, vamos até Eclesiastes capítulo 7. Versículo 29, Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. A palavra de Deus diz: eis aqui, o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Eis que, o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astutas. Deus criou o homem reto. Deus criou o homem sem pecado. Deus não criou o homem pecador. Deus criou o homem sem pecado. Ok? Então não vamos cair nessa de que Deus fez o homem pecador. Não, Deus fez o homem sem pecado. Deus fez o homem reto. Agora o homem buscou a separação pelo caminho da desobediência. Vejamos bem, depois de concluída a criação, inclusive já havendo criado o homem, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia 6. Deus já havia criado o homem, e Deus olhou para a sua criação, e Deus viu que era bom, ou melhor, muito bom. Então, afirmamos que Deus criou o homem reto, e Deus não criou, portanto, o homem pecador. Deus não criou o homem no pecado, ok? O estado do homem criado por Deus era o estado de inocência. Bom, Deus criou o homem. O que Deus fez com o homem? Deus colocou o homem no jardim do Éden. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 15 e 17. Ou melhor, 15 a 17. 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, Deus criou o homem, e Deus deu condição ao homem para pleno desenvolvimento. Deus criou o homem e o colocou num lugar sobremodo oportuno para a condução da sua vida e dos seus negócios. E Deus deu apenas uma negação, um não. Deus disse que o homem podia comer de toda a árvore do jardim, com exceção de uma. E ele disse que se o homem o desobedecesse, certamente iria morrer. Se o homem desobedecesse, e foi esse ato de desobediência do homem que fez com que o pecado passasse a todos os homens. O Senhor colocou naquele jardim, no versículo 9 do capítulo 2 de Gênesis, e o Senhor Deus fez brotar da terra
toda árvore é agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia coisas agradáveis ali para a alimentação do homem. Havia aquilo que o homem necessitava para viver. Deus supriu. O atributo da providência divina estava ali manifestado ao homem. O que ele precisava, o que ele necessitava, Deus já havia providenciado. Porém, Deus disse que não poderia comer de um determinado tipo de árvore do jardim. O homem podia comer de todas. O homem podia comer de tudo que o jardim produzisse, porém de uma determinada árvore não. É o que nos diz o versículo 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O jardim estava lá, o jardim estava repleto de boa comida, porém havia uma negativa, havia um não, havia uma prova, havia algo perigoso, e Deus alerta: desta árvore você não pode comer deste fruto. Bom, o homem vai desobedecer, e aí está a causa do pecado, a desobediência de Adão. Da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, aí nós temos a história da queda. Várias teorias que nós não vamos entrar agora nessa nossa disciplina. Ela é uma disciplina introdutória, então há só uma passagem por determinados assuntos, certo? Mas há várias teorias contrárias à natureza das Escrituras, no que diz respeito à questão da queda do homem. É muito popular a ideia de que o homem, o pecado foi o ato sexual. O ato sexual entre Adão e Eva jamais poderia ser um pecado, porque eles eram casados, certo? E Deus deu um mandamento, Deus deu uma ordem para que eles multiplicassem, enchessem a terra, povoassem a terra. Então, essa é uma teoria que não condiz com as Escrituras Sagradas, certo? E nosso aluno não deve, em hipótese alguma, fantasiar, lembrando sempre as regras de interpretação. Lá na disciplina de hermenêutica, está lá, o professor Hélio destrinchando detalhadamente e mostrando lá na disciplina o quê? Qual é a visão do Instituto Batista Bíblico no que diz respeito ao estudo das Sagradas Escrituras, certo? A regra principal do princípio da literalidade. Nós devemos sempre olhar para a Bíblia buscando entendê-la literalmente. Não há lugar para um estudioso das Sagradas Escrituras, portanto, batista, esse batista fundamentalista, fantasia, certo? Então, sempre olhando para o princípio da literalidade, buscando a informação literal da palavra de Deus, sendo sabedor que cada letra, cada acento que nós temos na Bíblia saiu de dentro da boca de Deus. Amém? Bom, vamos ver aqui o segundo ponto, a queda do homem. Nós vimos no primeiro ponto que Deus criou o homem sem pecado. Agora nós vamos ver a queda do homem. O homem, em um ato de desobediência, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, caindo assim do seu estado de inocência, tornando-se, portanto, um miserável pecador, perdido, condenado ao fogo do inferno. Então o homem, ao desobedecer, morreu espiritualmente, está condenado ao fogo eterno do inferno.
Ok? Então, por causa da desobediência, entrou a condenação na história do homem. Lembrando ainda que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi para o homem. Mas quem vai lá inaugurar? Dos homens, o anticristo e o falso profeta. Bom, miserável, pecador, perdido, condenado ao fogo do inferno, inimigo de Deus. O homem morreu espiritualmente quando desobedeceu a Deus e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Vejamos Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz: porque o salário do pecado é a morte, porque o salário do pecado é a morte. O homem pecou e entrou a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 6, versículo 23 de Romanos: porque o salário do pecado é a morte. O homem pecou, morreu espiritualmente, por isso está condenado ao inferno. Romanos capítulo 5, versículo 12 a 17. Dito está na palavra de Deus: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porquanto até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado semelhante da transgressão de Adão, o qual é a figura daquilo que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, que a ofensa como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais aos que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Então veja bem, meus queridos, a morte adentrou na história da humanidade por causa do pecado. Adão pecou e passa-nos esta herança maldita chamada pecado e morte. O salário do pecado é a morte. Portanto, versículo 12: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Pecado é algo universal e morte é algo universal. Você encontra pecado onde há seres humanos e você encontra morte onde há seres humanos. Pecado é a causa da morte, certo? É a causa da morte. E é interessante que o pecado atinge até aqueles que não são da semelhança do transgressor Adão, né? A própria natureza sofre a consequência do pecado, ok? Então, o homem morreu espiritualmente por causa do pecado, certo? Outro ponto aqui: por causa do pecado, Adão transmitiu a todos os seus descendentes. A totalidade da raça humana é pecadora. A totalidade da raça humana é pecadora. Uma natureza ruim, inclinada ao pecado. O homem tem uma natureza ruim, inclinada ao pecado. Vejamos 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21. 1 Coríntios 15, olha o que está dito aqui: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como a morte veio por um homem, a saber, Adão. A morte veio por causa
do Adão. Adão é a causa da condenação. Salmos, capítulo 51, livro dos Salmos. Versículo 5, um texto marcante, um texto que você deve marcar na sua Bíblia, um texto que você deve decorar, certo? Dito está: eis que a iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Nós somos pecadores, meus irmãos, desde o ventre de nossa mãe. O homem é pecador desde o ventre de sua mãe. O homem não nasce para se tornar pecador, o homem nasce pecador. O homem não precisa praticar o primeiro pecado para ser pecador, ele já nasce pecador, certo? Então a palavra de Deus diz: eis que a iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Você nasceu, cresceu para se tornar pecador? Não, você nasceu pecador. Você não precisou pecar para se tornar um pecador. Na realidade, o seu e o meu primeiro pecado, ele é consequência, ele é fruto desta natureza pecaminosa. Salmo 58, versículo 3. Salmo 58, 3. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errado desde que nasceram, falando mentiras. Olha só que texto: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Essa é a dura realidade do homem pecador. Vamos até o livro de Jó. O livro de Jó, capítulo 25. O livro de Jó, capítulo 25, versículos 4 e 6, ou 4 a 6, melhor dizendo. Como, pois, seria justo o homem para com Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não resplandece, as estrelas não são puras aos seus olhos, quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Isso é o pecado, isso é o homem, isso é a natureza humana. O homem é miseravelmente pecador. O homem é um verme, o filho do homem é um vermezinho, certo? Isso é o que a palavra de Deus diz. Isso é a verdade das Escrituras em relação ao homem pecador. Ainda no livro de Jó, capítulo 14, versículos 1 a 4. O homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de iniquidade. Sai como a flor e murcha, fogem como também a sombra e não permanece. E sobre esse tal abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar no juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Então o homem perante Deus é imundo. O homem perante Deus é trapo de imundícia. O homem perante Deus é um perdido. O homem perante Deus é um pecador. O homem perante Deus é alguém sem perspectiva de regeneração pessoal própria, dependendo completamente da graça e misericórdia de Deus para ser salvo, pois ele sozinho não pode jamais ser salvo. Nesta sessão vamos ver ainda Jeremias capítulo 17, versículo 9, e é bom você também decorar esse texto, é bom você guardar esse texto, porque nós temos na nossa cultura religiosa aquela expressão: eu faço o que o meu coração mandar,
eu sigo do jeito que meu coração pede. Olha só o que a Bíblia diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Não pense, irmãos, que o coração do homem é bom. Não pense que o coração do homem é agradável a Deus. Não pense que o coração do homem tem inclinação para Deus. Eu sempre digo, quando estou evangelizando, que convido alguém para estudar a Bíblia, para visitar a igreja, e alguém diz: quando o meu coração pedir, eu faço. Eu sempre digo direto, na hora, no mesmo instante. Seu coração nunca vai pedi-lo, certo? Para que estude a palavra de Deus. Ou seja, o coração não pede, o meu coração não pede. O coração do homem é enganoso, certo? O coração do homem é enganoso, é mentiroso, é perverso. Guarda esse texto que fala bem dessa natureza humana. Bom, meus amados irmãos, essa natureza pecaminosa do homem chama-se carne, certo? Chama-se carne, a qual é a inclinação natural para a prática do pecado. A natureza carnal do ser humano não pode agradar a Deus. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Romanos 8, versículos 7 e 8. Assim está dito na palavra do nosso Deus: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. O homem não agrada a Deus. O homem natural não vai agradar a Deus. O homem natural não vai agradar a Deus. O homem na carne não vai agradar a Deus. Pode ter certeza disso. É o que a Bíblia diz. Amados irmãos, aquilo que a Bíblia diz é prego batido, ponta virada. Certo? Isso é uma expressão usada pelos antigos aqui da nossa região, quando dizia que o assunto estava encerrado, quando o negócio estava feito, né? O prego foi batido e a ponta está virada. Não tem mais jeito, acabou. Então, quando a Bíblia diz é prego batido e ponta virada, a carne não agrada a Deus. A carne é inimizade contra Deus. A carne não se sujeita aos princípios de Deus. O homem carnal jamais agradará ao nosso Deus. Bom, então nós vimos que Deus criou o homem sem pecado, e nós vimos que o pecado entrou na vida do homem, e a consequência do pecado é a morte e a eterna separação de Deus no inferno. Nós vimos também que o homem não tem como se salvar, não tem como reconciliar-se com Deus por meios próprios, e ainda vimos a respeito do homem que ele tem uma natureza que é inclinada à prática do pecado, e uma natureza que não se sujeita a Deus, que não se sujeita à lei de Deus. Com base nisso, podemos afirmar que o homem pecador não pode salvar-se a si mesmo. O homem pecador não pode salvar-se a si mesmo. É impossível ao homem pecador salvar-se a si mesmo. Ok? O homem pecador não tem meios pelo qual ele vai obter a salvação eterna. Vamos ver alguns textos mostrando esta dura realidade, esta verdade das Escrituras Sagradas. O homem não tem nenhuma inclinação natural para buscar a Deus. Veja aí Romanos capítulo 3, versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque
busque a Deus. Ou seja, não existe na raça humana buscadores de Deus. O apelo da pregação pragmática, que diz que o homem está buscando Deus, conversa fiada. Não existe homens buscando Deus. Não existe homens buscando Deus. Existe homem inimigo de Deus. Essa é a pura verdade, certo? O homem não busca Deus, pelo contrário, é Deus quem busca o homem. Vamos ver Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nos círculos pragmáticos se encontram muitos discursos que falam que o povo está com sede de Deus, que o povo está com fome de Deus. Olha, eu me converti a Cristo Jesus em 1990, lendo a Bíblia, lendo o Novo Testamento. Eu ganhei um Novo Testamento dos Gideões na escola em que eu estudava, e aquele presente, aquele Novo Testamento foi usado por Deus para me levar a Cristo. E eu li uma vez, eu li outra vez, eu li mais uma vez, 3 leituras do Novo Testamento completo. Em todas elas, o que eu fazia era fugir de Deus. Eu não queria, eu lia, eu entendia, mas eu não queria. Na 4ª leitura foi que eu rendi o meu egoísmo, a minha ruindade, a minha maldade aos pés do meu Salvador Jesus Cristo. Eu criei em Jesus no dia 8 de maio de 1990, mais ou menos às 8 horas da noite, depois de não querer, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, me buscou e me salvou. Mas por que eu estou citando isso? Para a gente fazer aqui uma linha de tempo. Me tornei membro da Igreja Batista Fundamentalista em junho daquele mesmo ano. Um domingo chuvoso em Campina Grande, frio. E foi para mim uma grande alegria obedecer a Cristo no batismo. E desde aquele ano até agora eu tenho pregado o Evangelho. Eu tenho falado de Cristo. Já passei pregando o Evangelho em vários lugares do Brasil, especialmente aqui na Paraíba Central, aqui no centro da Paraíba. Mas isso não implica dizer que a gente não tenha ido ainda aos extremos da Paraíba. Fomos sim, e temos ido. Fomos a outros estados aqui do Nordeste. Tivemos em São Paulo, interior de São Paulo, Paraná, e sempre pregando o Evangelho. E eu não encontrei ainda ninguém com fome ou sede de Deus. Eu lembro-me do dito do pastor George Lewis, missionário americano, que trouxe para o Brasil a linhagem desta igreja batista local, visível e independente. Ele disse que quando saiu dos Estados Unidos para vir para o Brasil, ele escutava inúmeros relatos de que o brasileiro estava com fome de Deus. E quando ele me disse isso, ele já tinha passado anos e anos aqui no Brasil. Ele tinha mais de 40 anos no ministério. Ele já tinha estabelecido igrejas aqui no Brasil, na Romênia, tinha voltado da Romênia, estava no Brasil novamente, e ele disse: eu não encontrei ainda brasileiros com fome ou sede de Deus. Eu encontrei brasileiros não querendo ouvir o Evangelho. Essa é a verdade. O homem não está buscando a Deus. O homem não está buscando a Deus. A Bíblia não mente, irmãos. A Bíblia é a verdade.
a Bíblia é a verdade e não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Nós somos constrangidos pelo amor de Cristo, por meio do trabalho da pregação da palavra de Deus, que é a semente, e da geração da mesma em nosso entendimento pelo Espírito Santo de Deus. O trabalho é de Deus para a honra e glória tão somente dele, para a honra e glória tão somente dele. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32. Evangelho de João 12, 32. Não somos nós que buscamos a Deus. A palavra de Deus diz a respeito de Cristo: é Ele, Cristo, que nos atrai. Deus quem busca o homem através de Cristo. Deus atrai o pecador ao arrependimento e à fé, salvando-o da condenação eterna. O texto de João, capítulo 12, versículo 32, diz: e quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. A morte de Cristo é a razão da minha salvação. A morte de Cristo é a razão da sua salvação. É Cristo, é o sacrifício de Cristo. Vamos só dar uma pequena pincelada, a respeito da pregação pragmática de venha Cristo pelo resultado, venha Cristo porque Ele vai resolver teus problemas, venha Cristo porque Ele vai te curar, venha Cristo porque Ele vai te dar um emprego, venha Cristo porque a tua vida vai ficar maravilhosa. Isso é conversa fiada. O homem arrependido e crendo em Cristo, ele deve chegar a Cristo por causa da morte e ressurreição do Senhor. Portanto, alunos, ao falar de Cristo, apresente Cristo que morreu na cruz pelo problema master do homem, o pecado. Nada de pregação pragmática, nada de pregação fantasiosa, mentirosa. Venha que Cristo vai resolver, vai lá na igreja que nós vamos orar por você. Cristo tem um propósito na tua vida. Arrepende-te e crê em Jesus como seu Salvador. Essa é a mensagem. Devemos ter muito cuidado para não fugirmos à regra das Escrituras. Sabemos que nós estamos hoje ladeados pelo erro, há uma pressão tremenda, mas nós somos bíblicos, portanto batistas, e se batistas fundamentalistas, nós ficamos com as Escrituras. Cristo crucificado, Cristo que ressuscitou, Cristo que subiu ao céu, Cristo que morreu na cruz para ser o teu Salvador. Bom, então é Deus que atrai o pecador, e Deus atrai ao pecador ao arrependimento e à fé em Cristo. Deus não atrai o pecador dizendo: vai lá que eu vou te dar um emprego, vai lá que os teus problemas se acabaram. Tem um programa de humor que tem uma organização, ou as organizações tabajaras, né? Cristo não faz parte das organizações tabajaras. Cristo não faz parte desse movimento que contraria as sagradas Escrituras. Seus problemas acabaram, não é? Nada disso. Vamos pregar o Evangelho de Cristo, não o Evangelho falsificado das organizações tabajaras, certo? É ao arrependimento e a fé em Jesus. Amém? Bom, como é que isso acontece? O Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. O arrependimento não vem, o arrependimento de fé em Jesus não vem sem a ação do Espírito Santo, certo? Então, o Espírito Santo convence o pecador da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16.
versículos 8 a 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então é o Espírito Santo que convence, o pecador, é o Espírito Santo que conduz o pecador até ao Senhor. O Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, levando-o até aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja aí, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então é o Espírito Santo que conduz o pecador até Cristo, para a honra e glória tão somente de Deus. Bom, está explicado como alguém chega a Deus pelo trabalho do Espírito Santo. Porém, pregamos para alguns que não creem, né? Como fica aqueles que não creram? Todos os perdidos que escutam o Evangelho e continuam na perdição, continuam por resistirem ao chamado do Espírito Santo. Vejam Atos, capítulo 7, versículo 51. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, e ouvindo vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Homens de dura cerviz, pessoas que resistem à pregação do Evangelho, resistem ao Espírito Santo de Deus. E por resistirem ao Espírito Santo de Deus, os mesmos continuam debaixo da ira de Deus. Vejam aí, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 36. Evangelho de João 6, 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, aquela pessoa que escuta o Evangelho, que endurece o coração, que resiste ao Espírito Santo, esta pessoa continua na pior da situação, debaixo da ira de Deus. Não é que ninguém vai para o inferno, é que as pessoas já estão indo. Alguns crentes, olha, você precisa crer em Jesus, então você vai. Não, você já está indo. Não é que Deus vai colocar a ira dele sobre aquele que resiste. A ira já está sobre. Lembrem-se disso. Cuidado com aqueles requisitos de conversação que vem dos meios romanistas, protestantes, pentecostais, e vem essa linguajar chulo. Se você não se tornar um crente, você vai para o inferno. Não. Se você não crê no Evangelho, você vai continuar indo. Presta atenção na linguagem das Escrituras. A linguagem da Escritura diz: a ira de Deus sobre ele permanece. Permanece porque já está. Mas um ponto: por causa do pecado de Adão, todos os seres humanos são feitos pecadores. Todos os seres humanos são feitos pecadores. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 16: em seus caminhos há destruição e miséria. Por causa do pecado de Adão, todos os seres humanos são feitos pecadores. Por causa do pecado de Adão, eu sou pecador, todos nós somos pecadores, certo? Então veja bem, por causa do pecado de Adão, todos os seres humanos são feitos pecadores. É uma herança. O pecado é uma herança, e a consequência desta herança é a eterna condenação.
O salário do pecado é a morte. Bom, notícia boa. Notícia boa. Nossa aula não é só feita de notícia ruim. Pela obediência de Cristo, muitos são feitos justos. Pela obediência de Cristo, muitos serão feitos justos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A obediência de Cristo é quem te justifica. A obediência de Cristo é quem nos justifica. E Romanos capítulo 3, versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Esse contexto mostra Cristo, o único meio de salvação para a honra e glória do nosso Deus. Não é a lei, não é a carne, não é a justiça humana, mas sim a justiça de Deus, testemunhada pelos profetas e pela lei, na pessoa santa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero que vocês lembrem na aula de hoje, em alguns pontos. Primeiro, que Deus criou o homem sem pecado. Segundo, o homem de vontade própria caiu do seu estado de inocência e tornou-se pecador. 3. O homem não pode salvar-se a si mesmo. Unicamente Cristo tem o poder de salvar o pecador. 4. Pela desobediência, o homem pecou e fracassou vergonhosamente diante de Deus. O pecado é cruel, afeta todos os seres vivos da terra, até mesmo a natureza. E o pecado, obviamente, gera a eterna separação de Deus. Ok, nós chegamos agora no fundamento da nossa lição, o fundamento desta lição de hoje, e nós vamos ver mais alguns outros textos a respeito disso. A desobediência de Adão a Deus trouxe o pecado para a raça humana, resultando que todos nós termos sido destituídos da glória de Deus. Porque Adão pecou, você e eu, nós somos destituídos da glória de Deus. Somos separados da glória de Deus. Na nossa apostila você vai ter Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 7. Você vai ter Romanos 3, 23. E você vai ter Gálatas capítulo 3, versículo 22. Vamos a Gálatas 3, 22. Mas a Escritura encerrou a tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. A Escritura colocou todos debaixo do pecado, todos debaixo da condenação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No texto de Gênesis você vai ter o relato do pecado, no texto de Romanos você tem a afirmação que todos são pecadores, e no texto de Gálatas nós vamos ter essa declaração: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado e da consequente condenação. Cada um dos descendentes de Adão foi concebido com a sua natureza pecaminosa e segue em pecado. Todo homem em seu estado natural, não salvo, está no reino das trevas e é um filho do diabo. Essa aqui é uma afirmação das Escrituras, e você e eu, enquanto crentes, devemos entender bem que aquelas pessoas que não foram salvas ainda, elas não são filhos de Deus, não pertencem à família de Deus, não pertencem ao reino de Deus, não têm entrada no céu. Por isso que nós precisamos pregar para as mesmas. São filhos do diabo. Vamos ver aqui 3 textos importantes. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, 13.
o qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou da onde? Das potestades das trevas, do empoderamento das trevas. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A consequência do pecado na vida de Adão fez com que os seus descendentes nascessem pecadores, nascessem relacionados com a filiação ao diabo e não a Deus. Estivesse lá no reino das trevas do diabo e não no reino de Deus. Atos capítulo 26. Atos capítulo 26. Versículo 18. Assim diz: para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha só. Para lhes abrir os olhos das trevas e os converterem à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Palavra de Jesus, certo? Então aqueles homens que não são salvos, aqueles homens que estão no estado natural, pertencem ao reino das trevas e é, portanto, filho de Satanás. Oremos e preguemos o Evangelho para que haja salvação de almas, pois um dia também nós estávamos lá, e graças a Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com o qual nos amou, hoje nós cremos em Jesus Cristo. Amém? Como resultado do pecado, o homem morre fisicamente, espiritualmente e eternamente. Preste atenção. O pecado é consequência da morte física, o pecado é consequência da morte espiritual e o pecado é consequência da morte eterna. Quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente, depois ele morreu fisicamente. Adão pecou, morreu espiritualmente, depois Adão morre fisicamente, certo? Os seus descendentes nascem mortos espiritualmente, vão morrer fisicamente e sofrerão o dano da morte eterna, o lago de fogo e enxofre, certo? Então, com o resultado do pecado, a morte física, morte espiritual e morte eterna. Porém, aquele que arrepende-se e crê em Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, será eternamente salvo da morte eterna. Salvo da morte eterna. Vamos ver Mateus capítulo 25. Mateus 25, 46. Falando destes que creram em Jesus e também daqueles que continuam em desobediência. Irão estes para o tormento eterno, morte eterna, mas os justos para a vida eterna. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aqui ele fala daqueles crentes que foram vivificados para a fé em Jesus. Estavam mortos espiritualmente. Nasceram, ainda não morreram fisicamente, estavam mortos espiritualmente, e Ele nos vivificou. Ele nos deu vida espiritual e, consequentemente, vida
eterna. Ok? Consequentemente, vida eterna. 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor quer o arrependimento dos pecadores, para que assim os mesmos sejam livres do eterno fogo infernal. E por último, nesta sessão, Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo e enxofre. Aí nós temos, meus queridos alunos, a morte eterna. A morte eterna. Então o pecado ele traz morte física, morte espiritual e morte eterna. Cristo traz vida eterna para todo aquele que nele crê, para a honra e glória de Deus. Bem rápido aqui, fazendo o seguinte registro. Antes da queda, Adão tinha plena liberdade para escolher obedecer, certo? Adão era livre para escolher a obediência, certo? Adão podia obedecer. Afinal de contas, Deus viu que tudo era muito bom. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde de manhã, o dia sexto. Então Adão podia obedecer. Ele tinha liberdade para obedecer ou desobedecer, pecar. Era liberto da presença e do poder escravizador do pecado, mas não da possibilidade de pecar. Adão estava livre do poder e da escravidão e, consequentemente, da penalidade do pecado. Porém, não da possibilidade. A possibilidade existia, era uma realidade. Adão escolheu o pecado. Hoje, aquelas pessoas que não são salvas não podem parar de pecar. Aquela pessoa que não é salva não pode parar de pecar. Não tem quem faça ela parar de pecar, certo? Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículos 10 a 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então os perdidos estão presos debaixo do poder esmagador e da presença escravizadora do pecado e consequente também da penalidade, certo? Então o não salvo, ele não pode parar de pecar, ele está escravizado ao pecado e ele está debaixo da penalidade do pecado, o inferno. Hoje o salvo sempre pode escolher não pecar, certo? O salvo pode escolher não pecar. Vamos ver Romanos capítulo 6, versículo 13. Olha só o que diz: e nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então o salvo pode escolher, o salvo pode dizer: não vou pecar, eu vou andar neste caminho para agradar a Deus. Porém, muitas vezes tem a culpa de escolher o pecado, certo? Muitas vezes o salvo escolhe pecar. Romanos capítulo 7. Nós vamos ler os versículos 20 e 23. Ora,
Se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Então a natureza pecaminosa atinge muitas vezes o crente, e ele cai no pecado. Porém, o crente está livre do poder escravizador e está livre da penalidade. Porém, não está livre da presença e da possibilidade do pecado. Ou seja, o pecado não me leva para o inferno, mas é sempre possível que o crente venha pecar, certo? Depois da morte, certo? Depois da morte, é a notícia boa. Depois da morte, ou depois do arrebatamento, o salvo eternamente não poderá pecar e estará eternamente livre do poder escravizador do pecado, da presença e da possibilidade de pecar. Então, quando o crente morre, ou quando o crente for arrebatado, não mais pecará. Vamos para 2 Pedro 3,13. 2 Pedro 3,13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, quando formos arrebatados, não mais pecaremos. Amém? Estaremos livres da penalidade, livre do poder escravizador e completamente livre da possibilidade de pecar. Destacamos nesta lição, irmãos, o fato de todos inescapavelmente terem a inclinação a pecar, praticarem atos de pecado, que é a mera consequência do fato de terem uma natureza inerente, irreparavelmente pecaminosa. Os atos e inclinações pecaminosas são meros frutos da árvore corrompida desde a raiz. Lucas 6, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Dito está: porque não há boa árvore que dê má fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, pois não se colhe figos de espinheiros, nem se vitima uvas de abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Então, o homem sem Cristo, o pecador, é irremediavelmente pecador. Todos eles são filhos da ira, Efésios, todos eles são filhos da ira, como vimos já em Efésios capítulo 2. A morte é a penalidade, é a evidência do pecado, incide sobre todos, até mesmo as criancinhas e os mentalmente incapazes, os que não tenham pecado pessoal conscientemente, até estes sofrem o dano da morte espiritual, da morte física, são livres da consequência eterna. O homem é realmente pecador, tem realmente uma natureza pecaminosa desde a sua concepção. Nós já lemos: em pecado me concebeu minha mãe. Consequentemente, o homem é culpado e merecedor da pena antes mesmo que vejamos o eclodir do pecado na nossa vida pessoal. Todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado é um mal universal. O pecado está na raça humana. O pecado é inerente à raça humana e a consequente condenação ao inferno.
Para finalizarmos, nós vamos para a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Versículos 18 a 20. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meus amados alunos, Cristo é a superabundância da graça sobre a nossa vida. O miserável pecador pode sim ser livre da penalidade do pecado, do inferno, desde que ele creia em Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. E no final da lição nós enfatizamos o fato que, devido à desobediência de Adão, todo homem é constituído pecador. Tem-lhe imputado o pecado e herdou a natureza e a condenação de Adão. Devido à desobediência de Adão, todo homem é constituído pecador e tem-lhe imputado o pecado e herdou a natureza e a condenação de Adão. Enfatizamos ainda que também é fato, devido à obediência de Cristo, todo crente foi declarado justo, tendo imputada a justiça e a herança de Cristo. Amém? Então, do mesmo jeito que em Adão nós temos a morte, aqueles que creem em Jesus como Salvador pessoal têm em Jesus justiça e vida eterna para a honra e glória de Deus. Bom, meus amados, as Escrituras não nos explicam totalmente como isto foi feito, mas nos declara inquestionavelmente que foi feito pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte de Cristo é a razão da nossa eterna salvação. Em Adão, todos caminhando para o inferno. Em Cristo Jesus, aqueles que creem nele, recebem dele a vida eterna para a glória do nosso Deus. Amém? E Deus abençoe a todos os nossos alunos e os fortaleça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? E Deus nos abençoe.